Olá pessoal, vamos começar mais uma semana. Agora a gente vai dar início ao plano de estudos doutorados do PET volume 2 e para começar o nosso estudo a gente vai falar um pouquinho sobre a citologia. A citologia nada mais é que um ramo da biologia que vai estudar as células. Na teoria celular, a gente vai ter a diferenciação entre as células, então a gente vai ter as células eucarióticas e as células procarióticas. Nas células eucarióticas, a gente tem um exemplo da célula animal, que é a primeira imagem, e a célula vegetal, que é a terceira imagem. O que vai diferenciar uma célula da outra? São as suas organelas. Na célula animal, a gente não tem a presença do vacúolo, que na vegetal tem, que vai ajudar a armazenar água, e o cloroplasto, que é ele que vai ser responsável pela obtenção de energia, através da fotossíntese. Como a gente sabe, os vegetais eles são autotróficos, eles produzem seu próprio alimento, através da fotossíntese. Então essa vai ser a grande diferenciação das células eucarióticas da animal para vegetal. E a gente tem a célula procariótica, que é o exemplo da bactéria. O que ele vai diferenciar da célula eucariótica é que o seu núcleo é desorganizado, É o que a gente chama. Então, o seu material genético ele vai ficar disperso no citoplasma. Então, ele não vai ter todas as organelas organizadas como a gente tem nas células eucarióticas. Então, o que é o mais importante da gente saber na teoria celular é compreender a diferenciação dessas células. Então, a gente costuma dizer que as células eucarióticas ela tem um núcleo organizado e as células procarióticas elas não têm esse núcleo organizado, tendo como principal característica a ausência da carioteca. E para começar as atividades do PET 2, a primeira questão trouxe assim: biologia celular ou citologia é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas organelas e suas estruturas. Analise a alternativa a seguir e marque aquela que indique corretamente o nome do pesquisador que determinou essas estruturas funcionais dos seres vivos de células. Então aqui a gente tem listado vários pesquisadores. A letra A, o Theodor. O Theodor, ele foi um fisiologista alemão e ele foi responsável por fundar a citologia moderna, que é o estudo dos tecidos. Na B, o Matthias, ele também foi um biólogo, botânico alemão, que preocupou em estudar a estrutura microscópica das plantas. A letra C, que é o Rudolf, ele também foi um biólogo, mas ele já fez um estudo da patologia celular, criando os conceitos da epistemologia social, que são essas doenças, sociais. A gente tem a D, Robert Hooke, ele já tinha um interesse, o que ele fez? Ele observou na cortiça, que a gente conhece mais como aquela rolha que a gente coloca para tampar a garrafa de vinho. Então ele fez observações nessa rolha. E ele, no microscópio, ele conseguiu ver que a rolha era separada por células, que ele dizia, Então, ele deu a teoria celular de que os organismos vivos eram separados por células, que foi o que aconteceu, a grande, teoria de que todos os seres vivos eram compostos por células. Então, o grande responsável por isso é o Robert Hooke, que foi em 1663 que ele fez isso, e o que contribuiu para isso foi o avanço da microscopia, Então ele conseguia observar de uma maneira aumentada esses organismos. Aí até a gente tem a imaginha dele aí do lado fazendo as suas pesquisas. E o último, que é a E, o Walter, ele também foi um biólogo, mas ele já era característico, fazia pesquisas na citogenética. A questão 2 trouxe: a teoria celular pode ser resumida altamente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação
relacionada com a teoria celular. Então, na A, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. É verdade, tá? Então, a gente tem até uma classificação de organismos unicelulares e organismos pluricelulares. Então, na teoria celular, todos os organismos vivos é composto por células, né? Que é diferente dos vírus, que é até considerados organismos intracelulares obrigatórios, que precisam de outras células para poder se reproduzir. Então, a gente tem exemplo de unicelular, as bactérias, que são as células procarióticas. Então, uma única célula é um organismo só, e a gente tem os pluricelulares, como exemplo nós, as plantas, vários outros animais, que são compostos por várias células. A B. Todas as células são formadas por membrana, citoplasmas e núcleo. Lembra que eu falei lá no começo da diferenciação das células eucarióticas e procarióticas? As células procarióticas, elas não têm o quê? Um núcleo organizado. Então, não tendo esse núcleo, né? A carioteca que vai delimitar o núcleo. Então, seu material genético vai ficar disperso no citoplasma. Então, a B é errada. Não são todas as células que vão possuir um núcleo organizado. C. As células são unidades fundamentais dos organismos vivos? Sim, né? Como eu te falei, que cada organela ele vai ter uma função especializada de respiração, de digestão. Então, o organismo necessita dessas células para poder sobreviver. A D, uma célula só pode se originar de outra existente? Sim, né? Vamos dar um exemplo, se você cair de bicicleta, fazer um corte, como que aquele processo de cicatrização que a gente fala, nada mais é que uma célula dando origem a outra célula, que é um processo de mitose. Então, realmente, uma célula vai originar outra. Então, nesse caso, a única afirmação que está incorreta, né, é a B, que não são todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Na questão 3, falando assim, costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo delimitado são chamadas de... Então lá, como a gente já falou da diferença da célula eucariótica e da procariótica, a célula eucariótica, ela vai ter um núcleo, né, separado, delimitado, então ela é até chamada de célula organizada, né? E as procarióticas, elas vão ter seu material genético disperso no citoplasma. Então, a célula, né, que vai apresentar um núcleo definido é as células eucarióticas, alternativa D. Na A, está trazendo lá autotróficas. Autotróficas é o quê? Organismos que conseguem produzir seu próprio alimento. Como a gente tem o exemplo das plantas. Elas fazem isso através do quê? Da fotossíntese, por causa daquela presença da organela do cloroplasto. As AB, que heterotróficas, são organismos que precisam se alimentar para obtenção de energia, como é o nosso caso. Se a gente não se alimentar, a gente não tem obtenção de energia, é considerado heterotróficos. Os procariontes, que é a C, é o que a gente falou, elas vão ter seu material genético, não vai ter um núcleo, tudo disperso no citoplasma. A D, a eucariótica, que é a alternativa certa, e a E, ternófilas, são exemplos de bactérias que gostam de muito calor, né? As bactérias, elas têm uma capacidade de resistência muito grande, então elas conseguem viver em ambientes muito quentes como ambientes muito frios. Então, ternófilas, né, não entra no conceito da questão, mas são bactérias que podem sobreviver em vulcões, por exemplo, lugares bem quentes. A 4. A
questão número 4, ela vai trazer assim. A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e saída de substâncias no interior dessa estrutura. Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridas algumas proteínas. O modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe o nome de. Então, eles querem saber qual é o nome dado, a essa estrutura da membrana plasmática. A. Modelo de permeabilidade seletiva? Não, a permeabilidade seletiva é uma função que a membrana plasmática vai desempenhar. Então, como vocês veem na imagem aí, até ele colocou a imagem da célula, no geral, pegando um pedacinho dela e aumentando a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática realmente vai ter essa permeabilidade seletiva, selecionando o que vai entrar e o que vai sair da célula. A B. Modelo de organização membranar? Não, não entra nessa questão do nome da estrutura. Modelo fosfolipídico? Não, realmente a membrana vai ter o fosfolipídio, que até que a gente mostra uma bicamada fosfolipídica, mas também não entra no caso do nome dessa estrutura. Modelo mosaico fluido, que é a D? Sim, por quê? Porque como ela vai apresentar essa certa fluidez, dessa camada fosfolipídica de estar entrando e saindo substâncias, eles colocaram o nome de modelo do mosaico fluido, por causa dessa facilidade, de estar transportando as substâncias. Então, ele vai ter algumas funções, algumas coisas que vai estar ajudando nesse transporte, por exemplo, as proteínas aderidas aqui, vai estar ajudando como um transporte facilitado dessas substâncias. E a E, que é o modelo celular, também não se enquadra no nome dessa estrutura. Então, a alternativa correta da questão 4 é a D, modelo do mosaico fluido. A questão 5, uma questão tirada do Enem, ela traz assim: a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplasto, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes, com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras. No caso das leveduras, são os fungos, tá, pessoal? Que são usados para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgênicos em leveduras? Então, aqui no caso, as leveduras, pessoal, ela vai fazer uma fermentação que ela vai ocorrer na ausência do oxigênio, até a gente chama de respiração anaeróbica. Como eu sempre costumo dizer, a célula ela pode ser considerada como uma grande fábrica e que cada organela é um setor dessa fábrica responsável a desempenhar uma determinada função. Aqui nas alternativas, qual seria a organela que conseguiria fazer essa respiração celular e ser utilizada como um transgênio, na obtenção diferente da utilização do núcleo lá, porque é o núcleo que vai ter as informações genéticas dentro da célula. Qual tem a sua própria informação genética dentro dessas organelas aqui listadas? Então, o lisossomo, ele tem a função de digestão intracelular. Então, ele não tem seu material genético próprio, então não tem nenhuma característica para poder estar desempenhando aí. A B, a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular dentro da célula. A C, peroxisomos, ele vai fazer a síntese do colesterol.
A D, complexo Golgiense, ele vai armazenar e exportar proteínas. E a E, retículo endoplasmático, que a gente encontra o retículo endoplasmático liso, que tem a função de produzir os lipídios, e o retículo endoplasmático rugoso, que vai realizar a síntese de proteína. A organela que mais vai se encaixar, que pode ser usada nessa inserção de transgênios em levedura, é a alternativa B, a mitocôndria. Como eu falei, ela tem função do quê? De respiração celular. Além de realizar a respiração celular, a mitocôndria ela contém o seu próprio material genético, que é o DNA. Então, por isso que ela consegue ter essa função também contribuindo. Então, a alternativa correta é a B, pelo fato do que a mitocôndria tem seu material próprio, né, seu DNA próprio, e tem a função de respiração celular. Então a gente vai ficando por aqui, né? Mais uma semana finalizada. Não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sobre as novidades que já tá nas atividades. E até a próxima, pessoal. E se cuidem!